Tô aqui com a Luciana, a gente trouxe um questionamento para iniciar um grupo de entrevistas que vem com pessoas super qualificadas. Eu vou falar depois, com calma, na Lu, mas a gente vai fazer um aproveitamento de informações, de coisas que são importantes para quem tá passando por um divórcio ou pensando nisso. E é nessa fase do pensar, que tem a ver com os primeiros passos do manual, que a gente traz esse questionamento. O que é melhor para aquela família? Enfrentar um fim e um divórcio com todas as suas consequências? Ou, e tem muita gente que usa, né, essa questão, manter um casamento pelos filhos, porque são pequenos ou sei lá. Me diz, nos diz. Tá, então isso é uma grande dúvida que chega aos consultórios de psicologia, né? A culpa dos pais em acabar com uma relação e de repente, a partir de acabar com uma relação, na fantasia deles é acabar com uma família. A família não se acaba, a família vai se reestruturar de uma outra forma numa nova configuração. Mas existem muitas questões envolvidas, porque quando a gente casa e a gente tem filhos, aparentemente é um projeto para sempre. A gente idealiza. A gente idealiza que vai dar tudo certo, que vai ser aquela família de margarina, como a gente fala, sem conflitos, e que a gente vai ficar junto até ficar velhinhos, né? Atualmente, a gente está vendo assim, um grande número de separações que tem aumentado e que a gente não pode pensar assim, muitas pessoas criticam e dizem tem aumentado porque as pessoas estão intolerantes, estão individualistas. Não, as pessoas estão querendo ser felizes, né? Em sua grande parte. As pessoas estão vivendo mais e estão pensando na sua vida, refletindo, e certamente a vida tem vários ciclos. Tá? E às vezes nesses ciclos ocorre um descompasso entre crescimentos aí no casal, enfim. Então, o grande conflito é quando se tem filhos envolvidos e filhos pequenos. Então, muitas pessoas chegam e dizem, bom, eu vou esperar o filho crescer para eu poder me separar. E isso é algo que as pesquisas têm mostrado, as pesquisas atuais, que os filhos, quanto maiores estão, mais tendem a se atrapalhar com a separação dos pais. Tá? Então pensa assim, bom, eu vou esperar a adolescência porque daí o filho cresceu e já tem condições de entender o que está acontecendo, de entender o que são as relações. Seria um dos piores momentos na adolescência a separação. Né? Porque o que acontece? Uma criança pequenininha, ela não tem a noção de o que é uma relação e ela talvez caia no esquecimento do pai e a mãe juntos. Sim, ela não entende ainda o funcionamento das figuras, assim, namorado da mãe. Então, o que ela precisa? Ela precisa ter amparo tanto da figura paterna quanto da figura materna. Se ela tiver isso, mesmo em casas separadas, ela tá bem. Isso é e a parte emocional dela vai estar preservada. E uma criança maior, ela começa já ou um adolescente, a se culpabilizar. E ela já tem internalizado que este casal é uma unidade, o pai e a mãe. E vive assim de uma forma muito proeminente a separação e advém culpas a partir daí. O que eu fiz? Será que eu sou culpado? Aquela briga que o pai se incomodou comigo. E bem numa época que tu precisa daquela sensação de rede de proteção, né? Exato. Eu transgrido, eu experimento o mundo, mas eu volto para aquela unidade. Exatamente. E na adolescência tem um agravante, porque o adolescente ele tende a reviver fantasias de quando ele é menor no momento da adolescência, e na adolescência ele tem que confrontar os dois, o pai e a mãe, para poder desenvolver essa individualidade. Como é que ele vai confrontar pessoas que estão frágeis frente a uma separação? Então tem várias questões, né? Que bom isso, né? E por um outro lado, a gente também vê assim, ó, pais projetando nos filhos a responsabilidade do se separar ou não. Que responsabilidade, né? E isso, Paulinha, assim, ó, é um peso enorme que gera aí mais culpa. Por quê? Ou eu não me separo porque eles são muito pequenininhos. E as crianças sentem, né? Então, eu digo assim, ó, sempre numa separação, ninguém escolhe se separar e a gente só se separa quando a gente não tem mais opção nenhuma. Né? No sentido assim, ó, de não poder mais tentar e de não ser mais feliz. É o que a gente fala do esgotar as possibilidades, né? É o passo específico disso. Esgotou as possibilidades. Então, a partir daí, as relações tendem a ser relações fictícias para os filhos. E os filhos percebem, né? E é isso que a gente chama de relacionamento tóxico, quando eles ficam inseridos nesse sistema de transferência de responsabilidade. Os filhos acabam carregando coisas que eles não têm por que carregar. Com certeza, até porque os filhos ficam inseridos numa relação que não é deles. Né? A relação do casal, de amor, de sexualidade, etc., de erotismo, não faz parte dos filhos.
Os filhos fazem parte, o casal como pai e mãe, aquela dupla parental. Eu ouvi uma vez de uma terapeuta uma afirmação assim, que o potencial criativo da criança estava muito relacionado a essa questão da sexualidade, da troca de afeto entre os pais. E quando não tinha isso, era uma criança que estava comprometida porque ela nem tinha essa figura, e ela, quando foi desenhar, ela desenhava os avós e não os pais. Claro. É isso? Claro, que não tinha essa figura internalizada. Esses não eram os bons vínculos, né? E até, se a gente for pensar assim, a educação para o amor, para as relações, para os vínculos afetivos, quanto mais verdadeira, mais ela vai gerar frutos em futuras relações verdadeiras. Então, a gente tende a repetir os padrões de relação, ou, né, assim, por cópia ou por aprendizagem, enfim, ou por traumas, seja o que for, e até na psicologia a gente tem várias linhas teóricas que interpretam de formas diferentes. Mas a gente tende a buscar relações ou maltratantes, ou relações abandonantes, ou relações onde se tem muita agressividade, frente aos modelos que a gente teve, né? E por mais que o pai e a mãe disfarcem a crise, os filhos percebem. Né? E no consultório, como eu trabalho bastante com criança e adolescência, isso vem, os pais acham assim, bom, ele não tá percebendo, e às vezes até pequenininho, né, assim, que vai dramatizar na brincadeira, ou na família terapêutica que a gente trabalha, ele tá dramatizando a crise do casal, e o casal acha que ele não tá entendendo nada, que ele não ouve nada, que não sente nada. Então, é o que eu digo assim, ó, é uma dor enorme, né, é um sentir assim, um despedaçar de uma família, é bem diferente uma separação sem filhos e uma separação com filhos. É uma destruição, né? É uma sensação de fracasso, mas é uma destruição para uma reconstrução. Então, uma criança pequenininha onde tem os pais imbuídos em prol do bem-estar dela, é só isso que ela precisa. Ela não precisa deles juntos. Então, assim, não é irresponsável a gente afirmar que muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, muito melhor um enfrentamento de um divórcio para salvaguardar toda essa família do que manter aparências, é isso? Com certeza. E assim, ó, o que eu digo, para separar tem que ter muita coragem, né? Porque a gente vê muitas pessoas mantendo relações, e relações onde elas estão infelizes para sempre, que eu costumo dizer, né? Em prol de 1000 explicações, e que daqui um pouco, lá na frente, elas vão ver os frutos negativos que isso ocorreu. Então, eu brinco assim, eu faço uma dicotomia assim com uma separação, quando a gente tá numa crise e a gente tá vendo como se fosse uma tempestade, que a gente ou fica quietinho para não se molhar, ou a gente passa por essa tempestade, a gente vai se molhar, vão ter raios, vão ter medos. E aqui eu vou ter que dizer que o manual fala dessa tempestade, a gente fala o tempo inteiro de passar e saber que depois vem aquela luz, né? Depois Exato. A gente passa por isso. E eu não disse que era fantástico, e vou dizer uma coisa pra vocês assim, a Lu, eu, a Juliana Martins e a Luciana somos o núcleo da separação. Por várias razões que vão ser trazidas aqui, nós nos aproximamos e a gente está muito apaixonado pelo nosso trabalho de informação, de levar muito conteúdo, instrumentos adiante. Então não podia ser diferente do não começar por ela, né? Eu sou fã dela. As questões, e aí não é as questões que eu passo, assim, às vezes a gente precisa de muito ajuda com criança e adolescente envolvidas em processos de divórcio. Eu corro para a Luciana, me auxilio, né, dessas questões, que o divórcio tem aquela questão que é jurídica, mas muito, 80% é emocional. E a gente agradece, né? Acho que a nossa primeira foi bom. E aí, semana que vem, eu aviso quem vem nos trazer conteúdo e a gente segue falando do divórcio com essa visão, trazendo informação. Obrigada, Camila.